Meus irmãos, abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Nós iremos ler alguns versículos aqui. Será uma mensagem breve, mas uma mensagem edificante. Aleluia. Para os nossos corações, para o seu coração, para as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem foi a mensagem que Deus colocou no coração através de sonho da irmã Márcia, né? E somos instrumentos do Senhor para aqui ministrar aquilo que Deus quer edificar a igreja. Amém? Êxodo, capítulo de número 2, iremos ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Versículo de número 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama dos hebreus, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, a Tua palavra, Pai, ela renova, ela consola, ela nos ensina, e estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, para ouvi-la, para aprender sobre ela. Ensina-nos a seguir o Teu caminho, a seguir, Jesus Cristo, os Teus conceitos, os Teus preceitos, os Teus valores, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez aqui. Amém. Tome seu assento. Glorifique o nome de Jesus Cristo. Fique à vontade para receber e glorificar o nome de Jesus. Essa palavra é para você que nos ouve, para você pai de família, mãe, você que quer instituir uma família, você que está assistindo também a gente pelas redes sociais. Essa palavra é para você. Deus, Ele tem colocado em nossos corações uma urgência muito grande a respeito de um tema, irmãos, o tema da família. É uma urgência para agora, é uma urgência que nós temos que priorizar em nossas vidas, é uma urgência deste momento. Quando nós observamos e lemos essa história de Joquebede, mãe de Moisés, nós vamos observar, irmãos, o quão maravilhoso é Deus na vida daquele que teme ao Senhor, daquele que tem colocado a sua vida perante os olhos do Criador. Joquebede, a mãe de Moisés, aqui na história, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler, leia. Para aqueles que já conhecem essa palavra, eu irei fazer apenas um resumo para contextualizar aquilo que nós vamos aplicar. Mas
Joquebede, na situação que estava aqui, ela pegou o menino, o seu filho, e colocou ele em um cesto feito de juncos, colocou betume e pinche, e colocou ele em uma moita de junco, próximo às margens, ou melhor, na margem do rio. Quando nós observamos esse cenário, toda essa situação, você que é mãe, em qual situação você daria o seu filho a outra pessoa? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Em qual situação você colocaria o seu filho à margem de um rio? Qual seria a situação para que você pudesse colocar isso? Eu falo em relação à mãe, porque é o contexto, é aqui aonde nós vamos abordar. Mas mãe, pai, qual situação que nós colocaríamos isso? Às vezes nós pensamos assim, jamais farei isso com nossos filhos. Mas o detalhe é, será que nós não estamos colocando ou não será necessário colocar para salvá-lo? Pois bem, Joquebede nos ensinou e nos ensina, ao ler essa história, que existem diversas situações onde a provisão de Deus irá falar muito mais alto do que aquela situação que nós estamos enfrentando. E que a fé em Deus irá fazer com que nós possamos fazer coisas que para o mundo pode parecer loucura, mas para Deus é nada mais do que provisão. Aleluia! Joquebede, na situação que ela estava, ela fez tudo isso mediante a fé que ela tinha para salvar o seu filho. Se nós voltarmos aqui, eu não vou ler, apenas fazer um resumo, mas se nós voltarmos a Êxodo 1, capítulo de número 1, nós vamos entender o porquê que Joquebede fez isso. Êxodo capítulo 1 vai nos mostrar que é o seguinte: o povo, quando ele estava entre, versículo de número 16, pode deixar no versículo 16 isso, mas o povo quando estava no Egito, o povo hebreu quando estava no Egito, eles passaram 490 anos após a morte de José ali dentro do Egito. Irmãos, 490 anos. As pessoas esqueceram da origem do povo hebreu e o porquê que os hebreus estavam ali. O faraó, na ocasião, tinha feito um pacto com José, que foi um provedor daquele povo, que foi um salvador daquele povo. E passaram-se 490 anos depois da entrada dos hebreus ao Egito, que aquele povo estava ali. Então todo esse contexto já tinham se perdido. As pessoas, os hebreus estavam ali sendo escravizados, porque vinham novos faraós, novos reis, e os reis, ao ver aquele povo crescendo, se fortificando, começaram então a colocar um jugo pesado sobre eles e escravizando aquele povo. Mas parece que isso não era bastante, de fato não era bastante, porque quando Deus decide abençoar um povo, irmãos, nada pode impedir. Quando Deus decide abençoar a sua família, escute bem isso, nada pode impedir. Nada pode impedir. Acontece que Deus abençoava aquele povo. E Faraó então decidiu matar todos os filhos, os recém-nascidos, e deu uma ordem a duas parteiras, Sifrá e Puá, para que ao nascimento dos filhos, elas matassem todos os filhos hebreus. Sifrá e Puá saíram com essa responsabilidade dada pelo faraó. Acontece que Sifrá e Puá, olha só, Sifrá, o significado do nome de Sifrá é aquele que é justo, ou aquela que é justa. Ela tinha por significado aquilo que ela praticou, porque ao ver o nascimento, uma pessoa, irmãos, que tem a sua função trazer a vida, jamais ela vai matar alguém. Sifrá tinha pelo seu nome o significado da sua prática. Então, por ela ser justa e temente a Deus, ela não matou nenhum dos filhos dos hebreus. O faraó, sabendo disso, mandou chamar Sifrá e Puá. Pois bem, foi dada uma missão para vocês. Eu dei uma missão para vocês de matar todos os recém-nascidos dos hebreus. Porém, vocês não assim fizeram.
Elas, porém, informaram a eles: olha, as hebreias, elas são vivas, são fortes. Quando nós chegamos lá, o neném já nasceu, o filho já nasceu. Então, não tem como a gente matar a criança no nascimento. Deus abençoou essas mulheres, irmãos. As parteiras não poderiam ter família, mas Deus abençoou após esse ato dela para que elas pudessem ter família. Aleluia! Vamos continuar aqui. A palavra do Senhor diz que em meio a essa situação, em meio a este cenário, Joquebede fica grávida pela terceira vez. Ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. Agora fica grávida pela terceira vez de Moisés. Diante de toda essa situação, Joquebede então decide esconder ou proteger, melhor dizendo, o seu filho. E quando a gente observa isso, irmãos, nós colocamos aqui, é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite. Às vezes, quando nós nos deparamos com uma dificuldade em nossa vida, com um ponto de inflexão, de dificuldade em nossas vidas, nós temos a opção de continuar, mesmo em meio àquelas dificuldades. Nós lemos hoje aqui, na palavra oficial, em relação à perseverança, em relação à experiência, às tribulações, que nós devemos perseverar, mas muitos desistem em meio à situação de confronto, em meio às dificuldades. Joquebede nos ensina que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Aleluia! Nós não devemos desistir jamais daquilo que Deus colocou em nossos corações. Nós temos uma responsabilidade através, irmãos, às vezes nós olhamos para as pessoas, né, e não conseguimos entender muitas situações que acontecem na vida delas. Às vezes até desprezamos aos nossos olhos uma situação de alguém que esteja passando e assim por diante. Mas o fato é, nós conseguimos até entender ou contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. É fácil, nós abrimos a laranja e contamos quantas sementes nós temos que tem dentro daquela laranja. Agora, o que não dá para saber é quantas laranjas que uma semente daquela pode produzir. Aleluia! Deus, ao deparar uma semente de uma laranja, Ele não está vendo apenas aquela semente, mas Ele está vendo o futuro daquela semente. Quantas laranjas aquela semente poderá produzir? Quando Deus olha para você, Ele sabe. Ele não está vendo somente o presente, mas Ele está vendo o fruto que você vai gerar para o reino e para a obra dEle. Deus, Ele tinha um plano sobre a vida de Moisés. Ele tinha um cenário, Ele tinha tudo planejado sobre a vida de Moisés. E isso não seria impedido por uma ação de Faraó. Joquebede então entende esse propósito, irmãos, e compra essa briga, né? Administra esse confronto, essa situação, e passa então a proteger todo o seu filho durante toda aquela gravidez. Imagina, né, uma mãe escondendo uma gravidez dos seus vizinhos, dos melhores amigos e assim por diante. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todos os sonhos que Deus coloca no seu coração, você pode começar a contar para as pessoas. Sabe por quê? Porque existem frustrações nos corações das outras pessoas que podem impedir o seu sonho de ser realizado. Veja bem, a Joquebede começa a proteger Moisés ainda dentro do seu ventre. Sabe por quê? Se ela começasse a festejar aquela gravidez, mesmo ela não sabendo qual era o sexo daquela criança, se era menina ou se era homem, ela começa a proteger, porque saberiam que ela estaria grávida e queria esperar o nascimento para saber se era menina ou se era menino. Aquela mulher, ela começa a proteger Moisés ainda dentro do seu ventre. Ela não pode começar a falar para as outras mães, para as outras pessoas, que ela estava esperando um filho. E aí a gente começa a perceber que Deus, Ele age no nosso silêncio. Deus, Ele age através daquilo que nós guardamos de segredo entre o nosso relacionamento e Deus. Nós aprendemos com Joquebede, irmãos, que nem tudo nós devemos sair falando para as pessoas, mas guardar aquele propósito e o sonho que Deus tem colocado no nosso coração, conosco, com você. Então guarde isso com você, guarde isso com você. Eu tenho certeza que Deus está gerando no seu coração aquilo que Ele ainda irá realizar através disso. Joquebede então guarda e não desiste desse sonho.
Tenho certeza, irmãos, que talvez muitas pessoas que estavam do lado dela falavam o seguinte: ei, aqui está um remédio abortivo, aborta esse teu sonho, aborta esse teu filho, não sofra. Imagina você tendo que matar o seu filho, porque Faraó, se for homem, ele vai destruir, ele vai matar ele. Mas Joquebede permanece perseverante no propósito que ela tinha. Outro ponto que nós vamos observar aqui é sobre a coragem de consagrar os nossos filhos à agenda de Deus. Irmãos, eu tenho certeza aqui que nós pais, quando nós estamos projetando o futuro do nosso filho, nós imaginamos aqui diversas profissões. Vai ser advogado, vai ser, eu vou falar TI, porque é a minha área, então vai trabalhar com tecnologia, vai ser, e assim por diante. O Asaf tem um desejo de ser astronauta, vai ser astronauta. Falei para ele: pensa longe, meu filho, pensa alto, Nós estipulamos desejos e futuro para os nossos filhos. E a nossa geração, irmãos, é uma geração que talvez desejássemos mais ministérios para os nossos filhos do que quando a gente compara com outras gerações. Nós ainda estamos muito aquém em relação a desejar aos nossos filhos os ministérios e compromisso com Deus. Amém, aleluia. Veja bem, Ana estéril, ela entrava na casa do Senhor e começava a orar, pedindo um filho para Deus. E ela fez um voto com Deus, da seguinte forma: ei Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para você, eu devolvo ele para o Senhor, eu devolvo ele vai ser consagrado, na cabeça dele não vai passar navalha, ele não vai pegar. E ele fez um voto de Nazireu, ainda com o filho que ela não tinha. Ela fez um voto com Deus. E Ana nos ensina, irmãos, assim como Joquebede, que o nosso desejo maior é colocar os nossos filhos na presença de Deus. Aqui, com todo esse cenário, falando sobre isso, o tema que Deus colocou no meu coração é família, a prioridade mais urgente para as nossas vidas. O que tem tirado o nosso tempo das nossas famílias? O que tem escravizado o nosso tempo, a nossa atenção para outras urgências e outras prioridades a não ser a nossa família? Veja bem, irmãos, comece a refletir e a analisar o que tem tomado o seu tempo, o que tem colocado no seu tempo urgência, e você tem colocado e atraído a sua atenção para uma outra prioridade que não é a sua família. Nós temos trabalho, nós temos diversas atividades, um telefonema é uma urgência. Às vezes chegam para você e falam o seguinte: eu preciso disso agora. É um patrão pedindo, é alguém pedindo, é um vizinho, é um amigo e assim por diante. E nós pegamos aquilo que é prioridade para a gente, deixamos de lado e fazemos o que é prioridade para os outros. Joquebede, ele entendeu isso e falou o seguinte: ei, eu vou me ausentar para que eu consiga ter prioridade aquilo que é importante para mim. Amém. E isso nos ensina, irmãos, que a nossa família, ela é prioridade para nós. Sabe por quê? Todas essas outras coisas, irmãos, a dívida de amanhã, o carro estragado, que está estragado na garagem, que tem que consertar, todas essas coisas, o trabalho, alguma entrega que você tem que fazer, todas essas coisas perecerá, mas a nossa família, ela permanecerá em Cristo Jesus. Então edifique e dê tempo e prioridade à sua família. Edifique, dê tempo, dê prioridade. A urgência, a prioridade mais urgente para as nossas vidas é a nossa família. Tenha coragem de ministrar sobre a sua casa, os seus filhos, as bênçãos de Deus, os ministérios. Será que nós temos, assim como nós temos desejado que os nossos filhos sejam advogados, astronautas e assim por diante, nós temos desejado que ele seja missionário, pastor, levita? Será que nós temos dado a mesma prioridade na intercessão, quando nós damos prioridade na educação escolar dele? Será que nós estamos dando a mesma prioridade no ensino da verdade, da Bíblia, das histórias, assim como nós temos dado prioridade ao ensino
que é necessário, tá, irmãos? Eu estou comparando assim como. Será que nós temos feito aquilo que é encargo nosso como pais cristãos de fazer? Irmãos, nós temos que projetar os nossos filhos para que eles possam ser mais crentes do que nós. Salmo 127 fala o seguinte, que filhos na nossa mão tem que ser como flecha. Sabe por quê, irmãos? Flecha é o seguinte, você arma ela e mira no alvo e solta. Ela alcança aonde você não pode alcançar. Filho em nossas mãos deve ser assim como flecha. Nós temos que mirar, orientar, direcionar o alvo e soltar eles, para que eles alcancem o alvo que nós não conseguimos alcançar. Nós temos que ter essa coragem, irmãos, como cristãos, de projetar o futuro dos nossos filhos, assim como Joquebede fez. Olha só, Joquebede então, ela encontra tempo, ela dedica um tempo ao seu filho. O seu filho nasce e por 3 meses ela protege o seu filho, irmãos, e ela protege o seu filho com todas as suas forças, ela protege o seu filho com todas as estratégias que ela poderia proteger. Glória a Deus. O que nós temos feito para proteger os nossos filhos? Quanto tempo nós temos priorizado na intercessão e na proteção dos nossos filhos? Jó 39, 27 ao 28 diz o seguinte, que a águia, ela coloca o seu ninho nas alturas, lá nos penhascos, nos mais altos penhascos. Sabe por quê? Porque lá em cima predador não alcança. Lá em cima predador não alcança. Onde nós temos colocado os nossos filhos? Onde nós temos guardado e protegido os nossos filhos? Se nós usarmos a estratégia da águia, presta atenção, irmãos, nós iremos colocar os nossos filhos no alto, e os nossos filhos no alto representam o altar, representa Deus sobre as nossas vidas. Quando nós colocamos os nossos filhos e projetamos os nossos filhos para ficarem no alto, Deus guarda os nossos filhos de todos os predadores, de todos os males que existem. Então coloque o seu filho no altar, coloque a sua família no altar de Deus. Nós observamos na vida de Jó, foi dada aqui essa referência. Às vezes nós estamos falando de mães aqui, apesar da palavra ser de Joquebede, mas pais, nós temos a mesma responsabilidade, irmãos. A família ela é constituída pelo pai, pela mãe, pelos filhos e por Deus. A responsabilidade da mãe de interceder, de dar tempo, de dar prioridade à sua família, ela é a mesma para o pai. Jó nos ensina, como pais, Jó nos ensina muito isso. Jó nos ensina, irmãos, que enquanto os filhos estavam lá com suas famílias, Jó ele começa a interceder e levar sacrifícios a Deus pelos pecados cometidos pelos seus filhos. Jó ele intercede continuamente pelos seus filhos. Jó ele promove um ambiente de consagração e de comunhão com os seus filhos. Como nós temos nos posicionado perante isso? Pois bem, olha só, se a gente for comparar a vida de Jó, que colocava os seus filhos no altar de Deus, que ensinava, com a vida de Davi, veja bem, irmãos, Davi, a palavra do Senhor, lá em 2 Samuel, do versículo 1 até o versículo 3, vai nos mostrar o seguinte, que Samuel ele conquistou Hebrom e viveu por Hebrom 7 anos. Durante esses 7 anos que Davi estava vivendo em Hebrom, ele teve filhos e passou todo aquele momento ali com os seus filhos. Ele passou aquele momento dedicando tempo aos seus filhos. Porém, Davi ficou grande, conquistou muitas guerras, ficou maior e ele foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, se a gente for observar, irmãos, do versículo de número 5 do segundo livro de Samuel até o versículo de número 12, quando foi a queda de Davi, nós vamos observar que Davi não priorizou tempo para a sua família. Essa semana, conversando com o pastor Salles aqui durante a igreja, durante a reforma, nós comentamos algo sobre isso, né, pastor Salles? Falamos que o maior presente para um filho é estar presente. Amém. Essa lembrança gera memórias, essa presença gera memórias para os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? O presente, ele perece. Assim como ele perece na nossa vida material, naquilo que nós
nós temos, ele perece também nas nossas memórias. Talvez você não vai lembrar do presente que o seu pai te deu, mas você vai lembrar que o seu pai estava lá para poder bater parabéns para você, para poder te abraçar no momento do seu aniversário. A presença é o maior presente que nós damos aos nossos filhos. Não priorize outra coisa, irmãos, a não ser a sua família, a proteção e a presença e o tempo dedicado à sua família. Joquebede entendeu isso. Ela fez ali, ela priorizou a sua família durante os 3 primeiros meses de vida de Moisés. Davi, quando ele entra em Jerusalém, ele deixa de priorizar a sua família. Sabe o que acontece com os filhos de Davi, irmãos? Ei, olha só, de forma bem resumida, nós vamos observar que Aminon começa a se apaixonar por Tamar, tanto que violenta Tamar. Isso aos olhos de Davi nada faz, nada percebe. Pelo contrário, antes que Aminon violente sua filha, ele, por inconsciência, mandou sua filha ir para a casa de Aminon. Um bom pai, uma boa mãe, elas observam o passo do filho, elas sabem o que os filhos estão assistindo, elas sabem quem são os amigos do filho. Aminon tinha um amigo muito duvidoso, irmãos, Jonadab. Ele que estava influenciando Aminon a se deitar com sua própria irmã. Ei, nós temos que observar quem está andando com os nossos filhos, o que está dando de comida para os nossos filhos, o que ele tem se alimentado na escola, na internet e assim por diante. Nós, como pais, nós temos essa responsabilidade. Ei, não tem como fugir dela não. Sabe por quê? Se lá na frente, se a gente tentar fugir dela, lá na frente nós teremos um preço muito maior. Davi, a palavra do Senhor diz que Aminon violentou Tamar. Absalão gerou ira no seu coração por 2 anos. Todo Israel sabia que Absalão tinha raiva de Aminon. Sabe o que aconteceu? Absalão foi lá e matou Aminon. Isso dentre os filhos de Davi. Sabe o que aconteceu? Ainda mais, Absalão tentou tomar o reino de Davi, tentou matar o seu próprio pai. Irmãos, tudo o que acontece na nossa família, esteja atento, esteja com seus olhos abertos, com o coração atento, interceda e tire tempo para eles. Aleluia. Joquebede então pega os seus filhos, pega o seu filho Moisés. E aí, irmãos, nós vamos entrar na palavra aqui, que é o seguinte: às vezes nós esperamos um cenário ideal para agir. Às vezes não, mas eu não tenho nada para colocar Moisés. Sabe o que eu tenho, Caio? Me fala o que você tem, Joquebede. Eu tenho junco, e eu tenho betume, e eu tenho piche. É isso que eu tenho nas minhas mãos. Irmãos, me falam o seguinte: como é que você salva uma criança com junco? Sabe o que é junco? Junco é aquelas moicas de mato, aqueles matos com os canos maiorzinhos assim, ó, que dá aqueles matão grande que fica às beiras dos rios. Isso é junco. Com taboca? Parecido com taboca. Isso que é junco. Agora eu te pergunto: como é que se salva um filho com junco, pinche e betume? Pinche e betume é bem parecido. Betume é um pouco mais ralo, mas é um óleo também. Pinche nós conhecemos aqui, né? Era o que ela tinha em mãos. Às vezes nós esperamos um cenário ideal para poder agir na nossa família e fazer. Irmãos, haja com o que você tem. Sabe por quê? Porque além dos itens materiais que você tem a fé, e Deus trabalha na sua fé, assim como trabalhou na fé de Joquebede. O que Joquebede tinha de maior, irmãos, não era o junco, não era o betume, não era o pinche, mas a fé no Deus da provisão que ela tinha. É isso que nos faz a diferença, é isso que nos diferencia do mundo, irmãos, é isso que nos diferencia. Deus nos diferencia do mundo através da nossa fé. O mundo olha pra gente e fala o seguinte: é louco, é maluco, como é que pode? Tem um hino, né? Eu já falei aqui, o hino fala o seguinte: a resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Dê glória a Deus, a Jesus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Joquebede então pega seu
filho, ela pega um junco antes, corta o junco, ela faz um cesto daquele junco, pega o betume, betuma ela, ali passa, unta aquela cesta, pega o pinche, também veta aquele cesto no junco. Joquebede não jogou o cesto no rio não, irmãos, tá? Não jogou não. Ela levou o cesto e colocou ele em uma outra moita de juncos, próximo às margens do rio, no rio ali, né? Colocou e ele ficou ali, naquela moita, parado, bem ali. Sabe por quê, irmãos? Joquebede não sabia quem iria achar, mas ela colocou num local propício para que alguém pudesse salvar o seu filho. Irmãos, as estratégias que Deus nos dá naquele momento de aflição, elas só são conseguidas ou só são abertas aos nossos corações quando nós dobramos os nossos joelhos, temos relacionamento e intimidade com Deus. Deus nos direciona e mostra como prosseguir, como dar o próximo passo. Antes disso, irmãos, às vezes nós pensamos o seguinte: é impossível salvar Moisés. Moisés vai começar a ter 3 meses, ele vai começar a chorar, começa a ter outras necessidades, é impossível eu manter Moisés aqui. E as pessoas entram em desespero, entram em situações de calamidade. Ei, Deus tem um projeto e um plano para a sua família. Coloque os seus joelhos no chão, o seu coração ligado com Deus, que Deus dará a estratégia no momento certo, na hora certa, para Ele salvar a sua família. Deus tem a estratégia, irmãos, a resposta vem dele, nós não sabemos como. Ei, Deus te revela o próximo passo, você vai, depois ele te revela o próximo, você vai. É assim que acontece a provisão de Deus. Não espere um cenário perfeito para agir não, irmãos. Não espere um cenário onde o impossível vai acontecer. Peça a Deus o próximo passo, peça a Ele o próximo passo. O que eu posso fazer agora, Deus, para a provisão vir? E Ele vai te revelar o próximo passo. Amém. E assim, irmãos, aconteceu. E Deus deu o livramento. Ei, filhos salvos na presença de Deus, não aceite a morte dos seus filhos. Não aceite o decreto que o mundo deu para os seus filhos. Não aceite o decreto que o mundo deu para o seu casamento. Não aceite o decreto e os rótulos que o mundo tem dado para a sua vida. A última palavra e a última resposta vem de Deus. Aleluia! Vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Não aceite o que o mundo tem dado para a sua vida não, irmãos. Não aceite aquilo e os rótulos, né? A história que o mundo tem dado para a sua vida. Não faz isso não. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele tem a provisão para a sua vida. Joquebede então pega aquela criança. Ela não aceita o decreto da morte do seu filho. Ela pega aquela criança e coloca dentro do cesto, aguardando a provisão. Muitos pais e mães já desistiram, não oram mais, não intercedem mais. Eu posso fazer uma pergunta aqui para a sua reflexão. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Caio, mas está tudo bem. Meu filho está bênção, está na igreja. Qual foi a última vez que você intercedeu pelo futuro do seu filho? Qual foi a última vez que você orou para o casamento do seu filho? Meu filho tem 3 anos de idade, cara. O que é isso? Qual foi a última vez que você orou para o casamento do seu filho? Qual foi a última vez que você orou para o ministério do seu filho? Qual foi a última vez que você colocou ele na presença de Deus e falou o seguinte: faça dele um pregador do teu evangelho, faça dele um ganhador de almas? Qual foi a última vez? Não precisa me responder. Qual foi a última vez? Deus tem um plano para a vida do seu filho, da sua filha. Não desista dos sonhos de Deus para eles. Não desista desses sonhos. Deus tem um sonho para os seus filhos. Deus tem um sonho para a sua família. Assim como Deus realizou esse sonho na vida de
de Joquebede, Deus vai realizar na sua família. Para a gente encerrar, irmãos, junco, betume e pinche era o que Joquebede tinha em mãos. Isso que ela tinha em mãos. Só que, como eu falei, maior do que isso, ela tinha e ela teve a fé, a esperança, a provisão de Deus. O salmista nos ensina o seguinte: ele clama ao Senhor e fala assim: Senhor, de onde me virá o socorro? De onde me virá a resposta? Senhor, de onde me virá esta solução para esse problema, para esse desafio, para a restauração da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, dos meus filhos? De onde me virá esse socorro, Senhor? Logo em seguida, o Espírito Santo, que habita no coração do salmista, responde a ele e diz o seguinte: ei, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra e que é o meu Salvador. Fique de pé em nome de Jesus, fica de pé. Eu queria interceder por sua vida, quero aqui interceder pela sua vida, para que Deus te dê força para não desistir. Preste atenção, força para não desistir. Joquebede não desistiu, irmãos. O mundo poderia dizer para ela: desiste, entrega seu filho, faça o que for, você vai ser morta, você vai acabar com você, Faraó vai vir, vai te destruir, vai destruir tudo que você tem. Não desista dos seus sonhos. Amém, aleluia. Coragem, coragem para perseverar, coragem para colocar o seu filho na presença de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas digam, coloque os seus filhos na presença de Deus, consagrem ele na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Encontrem tempo e priorize a intercessão e proteção pelos seus filhos. Encontre tempo, agende, tenha disciplina. Irmãos, às vezes nós não vemos para a igreja porque nós gostamos ou queremos ver, mas nós vemos para a igreja por disciplina. Se arruma e vem. Quando chega aqui, o céu abre, o seu coração abre, a sua mente abre, Deus te dá uma palavra e você sai daqui renovado, transformado. Mas não fique em casa, não desista. Encontre tempo e priorize a intercessão e proteção pelos seus filhos. Filhos salvos são filhos da presença de Deus. Não aceite a morte dos seus filhos, não aceite a morte do seu casamento, não aceite a destruição da sua família. Não aceite, em nome de Jesus, não aceite isso. Nós iremos orar agora. Deus, eu tenho certeza que Deus irá nesse momento restaurar famílias. Irá restaurar a sua família, em nome de Jesus. Irá restaurar os seus filhos, em nome de Jesus. Deus tem um plano e um propósito para os seus filhos. Deus tem um plano e um propósito para os seus filhos. Não desista dos sonhos que Deus tem para os seus filhos. Não desista. Lute pelos sonhos de Deus para a sua família, para os teus filhos. Senhor Jesus, Pai, neste momento queremos colocar, meu Pai, todas as nossas famílias na tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor sonda os nossos corações, conhece, Jesus Cristo, os nossos pensamentos, as nossas almas. O Senhor conhece, Espírito Santo, o próximo passo que ainda iremos dar. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor visite cada coração, cada pensamento. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, em o nome do Senhor Jesus. Em especial, meu Pai, para que o Senhor visite, meu Deus, cada mulher neste momento. Pai, em nome de Jesus, em um ato profético aqui, Deus, nós profetizamos sobre a vida de todas as mulheres que aqui estão, que elas estejam na tua presença e não desistam dos sonhos de Deus para os seus filhos, assim como Joquebede não desistiu dos seus sonhos, não desistiu do plano de Deus sobre a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, meu Pai,
reforce a fé, que o Senhor reforce a esperança, que o Senhor reforce as forças, que o Senhor, meu Pai, coloque um coração perseverante. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai amado, visite cada família, visite cada coração. Você que está nos assistindo, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família. Creia nisso, coloque ela na presença de Deus mais uma vez, e mais uma vez, e quanto for necessário, porque a provisão de Deus virá no momento certo,